Bom, gente, vamos falar de um assunto importante agora. Ao longo dos últimos anos, o mundo vem presenciando aí, né, um potente grito, né, das mulheres em diversos países aí clamando por igualdade de gênero, né, em diferentes esferas aí, dos estádios de futebol até o ambiente corporativo das empresas. Há uma luta aí pela reivindicação feminina, né, dos espaços, a igualdade com os homens e para a garantia dos direitos já conquistados, né. Na política, claro, não poderia ser diferente, né. O empoderamento feminino tem se tornado cada vez mais evidente. O Supremo Tribunal Federal aí decidiu recentemente que os partidos, inclusive, devem repassar 30% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, né, para as candidaturas de mulheres, para reforçar a presença delas, né, também na política. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui ao nosso estúdio a Carla Stefanini, que é do MDB, pré-candidata a deputada federal. Correto. Né? Exatamente, que vai falar, é uma grande lutadora, pelo que a gente sabe, pelo que a gente conhece da história da Carla, aí pelos direitos das mulheres, né, pelo empoderamento feminino, para que a mulher sempre tenha mais importância em todas as áreas, mas principalmente na política aqui. Boa tarde, Carla, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Og, a oportunidade de estar no Jornal da Tarde, do Grupo O Estado, agradecer ao Jaime Valério, um amigo querido, e estar aqui com vocês é sempre uma satisfação. Que bom. Carla, vamos começar falando sobre essa decisão do STF agora, né, que pede para que os partidos destinem 30%, né, das suas verbas de campanha para candidatas mulheres. A gente sabe que, se você for comparar, por que só 30%, por que não 50%, já que é uma igualdade? Mas, de uma certa forma, ajuda a gente trazer a presença feminina, né, com mais efetividade para a política? Não? Muito. É uma segurança para as mulheres candidatas que elas vão ter condições de estruturar as suas campanhas. Primeiro, nós tivemos uma decisão do STF dizendo que o fundo partidário deve ser, dentro do fundo partidário, garantido esses 30% para os segmentos mulheres na sua organização partidária. E, mais recentemente, o TSE, então, também decide que, no mínimo, 30% do fundo eleitoral deve ser aplicado nas candidaturas de mulheres. Isso é muito importante, porque ele não estabelece um teto, ele diz no mínimo 30%. E além do recurso financeiro, também a mesma proporcionalidade para o tempo de rádio e televisão. Portanto, o recurso aliado ao tempo de rádio e televisão, obedecendo essa proporcionalidade que é prevista na lei de cotas, chamada Lei de Cotas, Sim. que há mais de 20 anos foi instituída, mas ainda não conseguiu cumprir o seu papel, que é efetivamente eleger mais mulheres, com esses instrumentos de garantir os recursos que são públicos, portanto, devem obedecer essa equidade necessária entre homens e mulheres, esses recursos sejam devidamente aplicados nessa proporcionalidade estabelecida de no mínimo 30% para as candidaturas de mulheres, obedecido igual porcentagem para o horário de tempo e televisão, contribuindo na difusão, né, das ideias, das propostas, das candidaturas de mulheres em todo o nosso país. Isso já vale para essa eleição de agora, Carla? Sim, e essa é uma decisão que já vai valer para agora, para essa eleição de 2018. E você percebeu, pelo menos aqui em Mato Grosso do Sul, que houve um engajamento maior das mulheres na política em função disso? Olha, este é um argumento que vai contribuir para que a gente possa exatamente fazer este engajamento das mulheres, né, e também estimular as candidaturas femininas. Porque o que aconteceu ao longo desses últimos anos, depois da lei de cotas? O que a princípio seria uma ferramenta para nos ajudar a eleger mais mulheres, mais recentemente, nas eleições municipais de 2016, nós pudemos observar claramente que a lei de cotas ela apenas estava sendo preenchida para garantir a participação, a presença e a eleição dos homens. Como que nós podemos, por que nós podemos afirmar isso? Porque nas eleições de 2016, nas eleições municipais, 14 mil mulheres
14 mil candidaturas, eu estou falando de 14 mil candidaturas de mulheres em todo o nosso país para os cargos de vereadora, não receberam nem o próprio voto, porque elas não tiveram nenhum voto. São as chamadas candidaturas zero. Candidatura elas zero. mesmas não votaram Isso pode nos enseja a pensar que essas mulheres se permitiram serem usadas pelos partidos na composição das suas nominatas para garantir a lei de cotas, a proporcionalidade exigida ali na lei de cotas. Dizer, elas exigem os mesmos direitos, o mesmo espaço e não estão brigando por isso. Infelizmente, não é bom, isso infelizmente não contribui para a nossa democracia, isso distorce o processo eleitoral, não é? Tanto que já há algumas decisões no âmbito da justiça eleitoral, inclusive cassando mandatos através de coligações, onde ficaram evidenciadas essas possíveis fraudes em relação ao voto zero de mulheres. Também, nós podemos observar, através das eleições municipais de 2016, que são as mais recentes, para nós termos um parâmetro, que há centenas de câmaras no nosso país que não há uma cadeira ocupada por mulheres, né? E há outras, a exemplo de Campo Grande, onde nós éramos 5 cadeiras, 5 mulheres eleitas em 2012, nessa eleição reduziu esse número para 2 mulheres eleitas. Então, nós precisamos efetivamente, isso é um ganho, essa decisão recente do TSE, para, como você disse, engajar as mulheres e dar condições às candidatas para terem uma equidade, um equilíbrio dentro do processo eleitoral. Agora, Carla, permitir, por exemplo, que elas tenham mais facilidade para entrar na política é uma coisa. Agora, o desejo íntimo de cada uma delas, você sente que existem realmente cada vez mais mulheres querendo participar da política ativamente? Né? Porque a gente vê esse exemplo, por exemplo, na Câmara que você citou. Eram 4, hoje são apenas 2. Eram 5, hoje são apenas 2. Será que as mulheres também não perderam um pouco do interesse em querer brigar, em querer lutar? Mas e por que elas perderam o interesse? Primeiro que nós sabemos que para as mulheres entrarem na vida pública, nas carreiras, na carreira política, nós sabemos dos desafios que são. Sim. Por quê? Porque são mães, nós ainda não nos desobrigamos dos cuidados domésticos, nós ainda trabalhamos muito para poder dividir isso com os homens, tudo aquilo que a gente já discute há longo tempo. Sim. E todos sabem. E essa questão também de você perceber, e as mulheres foram percebendo isso ao longo dos processos eleitorais a partir da lei de cotas, que elas estavam ali apenas dentro de uma composição para eleger os homens, e não uma composição que daria condições da eleição de mais mulheres. Isso afastou muito as mulheres e houve um desestímulo muito grande para as mulheres se colocarem como candidatas, porque poucas conseguiam romper essa situação de desigualdade dentro do processo político eleitoral. Agora, é um trabalho que todas nós, mulheres de partidos políticos, fazemos intensamente. Primeiro, para conseguirmos que as candidaturas das mulheres sejam fortalecidas, sejam respeitadas, sejam competitivas. E também chamando atenção para as mulheres, para que elas participem dentro dos seus partidos políticos, para que os partidos políticos também sejam democráticos na participação das mulheres, nas suas executivas, municipais, estaduais e nacional, para que essa participação da mulher na vida partidária, ela também possa ser traduzida na participação da mulher na conquista dos cargos eletivos. E, além disso, dialogando com as diversas mulheres, dos diversos segmentos da nossa sociedade, com a pluralidade das mulheres, para que a gente saiba e tenha consciência de que quem vai falar por nós e quem vai dar voz às aos nossos desejos, aos nossos anseios, às mudanças de país que nós queremos, o avanço dos nossos direitos, a garantia dos nossos direitos, quem vai dar essa voz somos nós mesmas. Então, nós, mulheres,
temos que ter as candidaturas fortalecidas para que as outras mulheres que estão observando também o processo eleitoral se sintam motivadas, se sintam motivadas a eleger mulheres que terão sim condições e capacidade de diálogo político, de sentar na mesa de negociação, de sentar na mesa de discussão, enfim, e que possam expressar o desejo de tantas mulheres, e aí, se me permita, Og, são as mulheres aquelas primeiras a poder dar o resultado, por exemplo, da eficiência de uma política pública de saúde, de educação, de assistência social. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, aquilo que às vezes nos dificulta para sair para a vida pública, que é exatamente esse cuidado que ainda nos é deixado, né, na nossa responsabilidade, é elas que estão na ponta disso tudo. Então, elas sabem exatamente como está o cotidiano das nossas vidas nesses diversos aspectos. E elas precisam reconhecer em outras mulheres que estejam fortalecidas no processo político esta capacidade para dar voz a todos esses anseios. Carla, você é pré-candidata agora a deputada federal e tal. Obviamente, né, o empoderamento feminino deve estar entre as tuas bandeiras, ou é a tua bandeira principal, né? É aquilo que nos notabiliza, que as pessoas conseguem sempre nos identificar, até pelo trabalho que já desempenhamos, quer na gestão pública estadual, quer municipal, dentro das políticas públicas para as mulheres. E a questão do enfrentamento à violência contra a mulher, a questão da desigualdade no mundo do trabalho, na desigualdade salarial, isso também é um aspecto que eu digo que nós, mulheres, precisamos estar dentro dos espaços políticos justamente para corrigir essas desigualdades. Se nós observarmos, recentemente saiu uma pesquisa do Banco Mundial dizendo que a desigualdade salarial no mundo do trabalho entre homens e mulheres deixa de colocar na nossa economia milhões e milhões de reais. Não só na nossa economia do nosso país, que o nosso, inclusive, poderia impactar no próprio PIB se não houvesse essa desigualdade salarial. Inclusive, no Brasil, isso é uma pesquisa recente que mostra que as mulheres ainda ganham de 30% a 40% menos que os homens, ocupando o mesmo cargo, a mesma função. Ocupando a mesma função. E, normalmente, a gente olha isso muito para o âmbito do privado, da iniciativa privada. Mas se nós olharmos também para as instituições públicas, os cargos mais elevados, as funções que remuneram melhor, enfim, dentro das carreiras públicas, dentro das funções públicas, também há uma desigualdade aí na participação das mulheres. E tudo isso nos diz e nos demonstra que nós precisamos de mais mulheres, né, nos espaços de decisão, especialmente nos espaços políticos, onde as decisões vão impactar diretamente na nossa vida, para que possam traduzir em forma de leis, em forma de atuação parlamentar, em forma de debate, em forma de observar a aplicação dos recursos públicos e discutir o orçamento público para fortalecer as políticas públicas para as mulheres. Porque as políticas públicas para as mulheres, só para concluir, também é fundamental no sentido de garantir a cidadania das mulheres sobre os seus diversos aspectos. E esse empoderamento que tanto se busca, né? Que tanto se busca. Tá certo. Bom, eu te conversei com a Carla Stefanini, que é pré-candidata a deputada federal pelo MDB, e uma pessoa altamente envolvida com essa busca do empoderamento feminino, de melhor espaço e melhor colocação para a mulher, seja na política, seja nas empresas, no poder público, onde quer que seja. Carla, obrigado pela tua presença aqui com a gente. É sempre uma satisfação estar com vocês. E boa sorte. Obrigada. Bom,